Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de português número 30. E nessa videoaula nós vamos finalizar as atividades sobre concordância verbal do nosso livro, tá bom? Para partir para outro tema na próxima aula. Então, peguem o livro 4, lápis e borracha, e me acompanhem. Vamos trabalhar. Vamos iniciar essa aula a partir da página 46, que foi onde a gente parou. Na 45 vocês fizeram, agora a gente vai continuar. Na 46, vamos ler um texto que fala um pouquinho sobre o computador, como que ele surgiu e o desenvolvimento, as mudanças ao longo do tempo. Ok? Então vamos lá. Computador, facilidade que nem sempre esteve ao alcance da mão. Ao alcance da mão. Bom, você provavelmente não se imagina vivendo sem acesso a nenhum tipo de computador, seja ele notebook, tablet ou smartphone, não é mesmo? Mas você sabia que décadas atrás esses inventos eram inimagináveis, ou seja, ninguém podia imaginar? Sabia ainda que tais aparelhos que hoje costumam caber na palma da mão e apresentam uma complexidade incrível, ou seja, cheio de detalhes, cheio de funções, de partes, originalmente eram imensos, ocupando uma sala inteira e com funções muito mais simples. Considerado um dos primeiros computadores, o Harvard Mark I foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, pela Universidade de Harvard, em conjunto com a IBM, International Business Machines, empresa voltada para a área de informática. Howard Aiken foi o primeiro engenheiro principal no desenvolvimento desse computador, que pesava 5 toneladas, tinha 16 metros de comprimento, 2,4 metros de altura e 61 metros, que eu acredito que sejam centímetros, né? 61, aí tá 61 metros, mas, bom, deve ser centímetros, 61 centímetros de profundidade. Basicamente, efetuava cálculos numéricos. A função dele era fazer cálculos numéricos, olha isso. Hoje em dia, o computador pode se apresentar sob a forma de discreto celular, de tamanho pequeno e super leve. Há a possibilidade do carregamento para qualquer lugar, de carregarmos para qualquer lugar. Além disso, apresenta funções muito mais sofisticadas do que os computadores antigos. Sem dúvida, a nossa vida ficou bastante facilitada e isso explica toda a dependência que temos em relação a esses aparelhos, não é verdade? Só li verdade. Vamos lá na página 47, responder as perguntas sobre o texto. Por que no texto computador, facilidade que nem sempre esteve ao alcance da mão, afirma-se que o leitor não consegue viver sem nenhum tipo de computador, conforme aparece no início do texto? Bom, porque os computadores, o que você acha? Ele facilitou muito nossa vida, não é? Difícil agora a gente se readaptar sem eles. Toda a nossa vida é organizada através dos computadores. Imagina agora, como é que eu daria aula para vocês se não houvesse essa tecnologia? Né? Não saberíamos o que fazer nesse momento. Tá? Eu respondi dessa forma, vocês podem responder com as palavras de vocês. Porque é um tipo de tecnologia que quase todas as pessoas usam e, portanto, já estão adaptadas a isso. Ou seja, a vida das pessoas está organizada de modo a considerar indispensável a presença do computador. 11. Por qual motivo notebook, tablet e smartphone eram inventos inimagináveis décadas atrás? Porque nesse período, há 10 anos atrás, ou mais um pouco de 10 anos atrás, há décadas, né, atrás, não existia tecnologia suficientemente adequada para o desenvolvimento, para a criação desse tipo de aparelho. Porque a ciência ainda não tinha se desenvolvido ao ponto de conseguir criar aparelhos como esse. Ok? Ainda na 47, número 12. O texto revela-nos que os computadores modernos apresentam funções complexas.
Cite algumas dessas funções. Para que os computadores hoje em dia servem? Olha, a gente consegue falar com as pessoas em outros lugares, falar e ver, né? Como a gente fazia no Zoom, através dos celulares também. A gente consegue fazer compras pela internet, visitar museus, visitar lugares pela internet, né? Utilizando esses aparelhos. Pensa em outras funções que também ainda tem. Olha aqui, ó. O acesso rápido a um grande número de livros e revistas, é verdade, a gente consegue ler, né, notícias do mundo inteiro, coisa que sem a internet a gente não tinha acesso a informações sobre o mundo todo, a gente precisava esperar que a televisão nos informasse alguma coisa sobre tanto o nosso país quanto outros países, mas agora com a internet a gente consegue circular as notícias, tanto de dentro do país quanto de fora também. Entre outras coisas, tá bom? Você pode ir lembrando e escrever o que você lembrar aí de bom que a internet nos trouxe, tá? Essas funções, para que serve, o que eu posso fazer com a internet. 13. Quais são as diferenças entre os primeiros computadores e os computadores atuais? Lembra que o texto fala? Os primeiros computadores eram enormes, imensos, ocupava a sala, né, inteira, e hoje os computadores cabem nas nossas mãos. Um celular, por exemplo, cabe em uma mão só. Fora a complexidade. Hoje, os computadores têm mais funções. O primeiro computador tinha aí uma função só, funções bem simples. Tá? Então, olha ali. Os primeiros computadores eram muito grandes, pesados e apresentavam funções relativamente simples. Os atuais costumam ser pequenos, leves e de funções complexas. Ok? Página 48. Reescreva as frases corrigindo-as. A gente vai ver que tem erros de concordância aqui. A gente vai ter que descobrir, ok? Letra A. A Universidade de Harvard e a IBM desenvolveu em conjunto o Mark I. É isso? Elas duas desenvolveu? Não, elas desenvolveram a universidade, aí tem que escrever tudo, tá? E consertar o que estava errado. O verbo estava errado. Não é desenvolveu. Elas duas juntas desenvolveram. B. Notebook, tablets e smartphones são inventos que não existia décadas atrás. Isso tudo não existe. São inventos que não existia. Olha o verbo aí. Que não existiam. Copia a frase toda e conserta o verbo, tá? Não existiam décadas atrás. Letra C. Os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento do Mark I é Howard Aiken. Os engenheiros? Não, é só um engenheiro. Então, o engenheiro responsável pelo desenvolvimento do Mark I é Howard Aiken. Ok? Consertando, corrigindo, a gente vai para a tirinha número 15, ainda na 48. Vamos ver o que está acontecendo nessa tirinha? O senhor está ali mexendo no computador, mas ele está esperando, porque, olha, a ampulheta representa tempo. Lembra aquele marcador do tempo? Então, a ampulheta. E ele está ficando cansado de esperar, ok? Até que ele se estressa, fica com raiva, levanta e faz como se fosse dar um soco no computador. E o que acontece? A ampulheta quebra. Ele ficou com tanta raiva que ele quebrou a ampulheta? Será que é possível isso? Letra A. O que o personagem está sentindo em relação ao computador? Ele está com raiva, ele está estressado, ele está irritado. Olha ali, ó, o personagem está nervoso e estressado. Você pode responder com as suas palavras. Não precisa copiar a minha, tá? Letra B. Por que ele está sentindo isso? Porque ele está esperando, está entediado de esperar, está estressado de esperar ali muito tempo. Ó, porque o funcionamento do computador está lento, está demorando a começar esse computador. Está começando, demorando para começar a funcionar. Às vezes a gente não fica naquele negócio. Os computadores antigamente demoravam muito, nem te conto. Para começar, ficava aquele coisinha assim. Hoje em dia, quando acontece isso, é porque ou a internet está lenta ou tem algum problema no computador. Mas geralmente eles são bem mais rápidos. Letra C. No que consiste o humor dessa tirinha? Qual é a graça dessa tirinha?
é que, na verdade, no final ele faz o quê? Ele quebra a ampulheta, mas a ampulheta é algo virtual, não tem como quebrar. O que ele podia quebrar é o computador, mas na tirinha ele quebra a ampulheta. Então, olha só, consiste no fato de que, ao bater no monitor, o personagem quebrou algo que é virtual e não pode ser efetivamente quebrado. A ampulheta, que significa que o computador levará mais tempo para realizar o comando dado a ele. Então, isso que é o virtual. Não tem como quebrar. Podem escrever com as palavras de vocês, tá? Que aqui tá bem grande. Pode escrever com mais simplicidade a resposta, ok? Apesar de que tem bastante linha aí, então escrevam com as suas palavras e explicando direitinho, tá bom? E agora eu vou deixar para que vocês façam as atividades pós-videoaula, que são os exercícios propostos, continuação da página 49, 50 e 51. O que vocês vão fazer? São 2 questões de múltipla escolha, 4 perguntinhas para vocês responderem e uma para completar lacunas, tá bom? Fácil, rápido. Se tiver dúvida, volta no texto para reler. Porém, eu acho que vocês não vão ter dúvida não, porque tá tranquilo. Só tem a parte de completar que tem que voltar lá para ver a quantidade que tá falando lá. Enfim, do peso do computador e do resto vocês conseguem fazer sozinhos, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.